Olá, pessoal! É com muita alegria que a gente está começando mais um programa Eu Sou. Obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui com a gente. E hoje a gente está com dois convidados muito especiais, muito interessantes. E se você é empresário, se você tem a tua empresa ou se está planejando tê-la, você precisa assistir o episódio de hoje, porque vai ser muito interessante. A gente vai falar de publicidade, de propaganda, de agência, de marketing, de ideias novas. É tudo que a gente precisa para esse mundo moderno, para esse mundo dinâmico, que muda toda hora. E eu tenho certeza que vocês vão amar os dois Rafaéis. É isso mesmo. A gente começa a nossa entrevista de hoje com os meninos que são Rafael e Rafael. Eles vão se apresentar para vocês, vão apresentar a empresa deles também e vamos começar sabendo o que os meninos fazem, sabendo um pouquinho deles. Por favor, quem é que começa? Bom, vamos lá. Vamos começar por esse Rafael, né? Rafael Castilho, para ficar mais fácil de diferenciar. Eu sou publicitário por formação, trabalho na área aí de design faz uns 8 anos mais ou menos. Já fui freelancer, já trabalhei em agência, já trabalhei como estagiário em muitos lugares, já trabalhei em Piracicaba, Avaré, trabalhei com clientes em São Paulo. Também sou especialista em gastronomia brasileira, que é um hobby aí que eu levei um pouquinho mais a sério. Sou professor na EduVale, no curso de publicidade, na área de criação, atendimento, planejamento de campanha. Vamos lá, há 3 anos atrás eu comecei o meu próprio estúdio de design, onde eu trabalhava sozinho ali com mais alguns parceiros, trabalhei aí durante um tempo e na pandemia a gente viu uma tendência muito grande aí no marketing digital, meio aflorado, e eu acabei trabalhando numa assessoria de marketing lá em Piracicaba, onde eu me formei. E por lá eu comecei a entender um pouco mais esse mundo digital, entender um pouco mais a necessidade do digital nas empresas. E aí eu comecei a juntar um pouco esse lado do marketing, que é um pouco mais racional, um pouco mais duro, mais estratégico, com o lado mais emocional, que é a parte do design, da arte, da criação, inclusive. E foi aí que eu comecei a gostar um pouco mais desses dois lados, né? Ver que não é só de emoção que a gente vive, né? A gente tem aí essa parte a gente precisa do racional, a gente precisa do estratégico, né? Então, aí voltei para Avaré, trabalhei um pouco aqui, voltei para Avaré durante a pandemia, aí comecei a trabalhar nessa agência em Piracicaba no home office, e hoje em dia a gente está aqui com o estúdio, que a gente vai falar um pouquinho mais aí durante a nossa conversa. E acho que é por aí. É difícil a gente falar da gente assim, mas eu acho que dá para me representar bem, né, nesses pontos. É legal que ele está falando um pouquinho e deixando todo mundo curioso, né? Porque a gente vai falar da empresa, do serviço que eles prestam, que é muito inovador. Mais adiante, mas agora a gente vai falar com o outro Rafa. Rafa, bem-vindo também. Obrigado, boa noite. Bom, meu nome é Rafael Porcel, né? Eu sou um pouquinho diferente, eu vou para uma formação diferente dele, né? Eu sou fisioterapeuta, sou técnico em eventos aqui no Instituto. Trabalho com o público aproximadamente já faz uns 10, 11 anos. Comecei a trabalhar cedo. Bem cedo. Bem cedo. Bem cedo, porque você tem 25 anos, Tenho 25 anos. E você tem? 29. 29, são os dois super novos, né? Então, eu comecei desde cedo, sempre trabalhei com o público, né? Eu gosto desse contato, dessa troca, com essa conexão que a gente tem com as pessoas, né? Perfeito. Eu já trabalhei também como coordenador de monitores, gerente de venda, gerente de festa. Toda essa partezinha. E que é uma parte também que casa muito bem com o propósito da empresa de vocês, sim, né? Perfeito. Essas conexões, o relacionamento com as pessoas e os campos em que vocês têm experiências se complementam. A gente fala que o atendimento é essencial em qualquer empresa, né?
Se o atendimento for ruim, o resto também pode ser perfeito, só que não vai completar. Um bom atendimento, ele mascara um mau produto. Agora, um mau atendimento, ele quebra, ele destrói o bom produto, né? Se você chega num restaurante ou em qualquer lugar, se você já for mal atendido, toda a cascata de experiências que você vai ter ali dentro, elas já se tornam péssimas. Independente se o produto for bom, você sempre vai ter aquela primeira impressão, ou parece que falta alguma coisinha ali, parece que, não sei, você não se sente em casa. O atendimento, eu acho que o atendimento e a conexão com as pessoas, o relacionamento entre as pessoas, eu acho que é tudo em qualquer ramo que a gente for trabalhar ou atuar, né, na nossa vida. E a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão pela primeira vez. Perfeito. Por isso, essa abordagem de vocês, em que eu mesma tive a experiência, porque nós nos reunimos, a gente tratou de fazer uma pauta sobre a entrevista de hoje, então, através dessa conversa, eu pude conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos meninos, e é nesse ponto que a gente vai entrar agora. Eu quero que vocês contem um pouquinho do estúdio, falem um pouquinho da empresa de vocês e, claro que a gente também vai falar do lado pessoal aí, né, de como veio esses casamentos, porque vocês têm vários casamentos na vida de vocês, exatamente, né, da empresa, da vida pessoal, mas quero que vocês falem o nome da empresa e o motivo desse nome, que eu amei de cara quando eles me falaram, faz todo sentido. E tem um propósito muito legal. Por isso que eu quero que vocês me falem um pouquinho do estúdio. Perfeito. Então, o estúdio, ele recebe o nome de Motiro, que vem do Tupi-Guarani, né, por conta acho que da nossa essência, na verdade, que é inteira brasileira, a gente ama essa cultura brasileira, a brasilidade, o povo brasileiro que é acolhedor. E ele vem do Tupi-Guarani, que significa mutirão, que é um dos propósitos, na verdade, do estúdio, né, que é juntar criativos, várias pessoas de várias áreas que consigam lutar ou apoiar o mesmo propósito, que é exatamente os resultados ou às vezes os déficits, os desafios que os nossos clientes enfrentam. Então ele vem realmente casando toda essa ideia que a gente acha que falta às vezes no atendimento, dentro das empresas, dentro até das agências, dos estúdios e das assessorias que a gente já conheceu. Falta essa questão de realmente a interdisciplinaridade entre os profissionais, entendeu? Do designer conversar com o arquiteto, conversar com o editor, conversar com o redator. Falta essa ligação, parece que cada um quer ficar no seu quadrado, e eu acho que essa união ela só vem a acrescentar em qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer empresa que a gente for adentrar com o estúdio. Eu acho que isso só vem realmente a tornar o nosso trabalho mais complexo, porque as pessoas e as empresas, elas são complexas. Então, se é de complexidade que a gente precisa trabalhar, é complexidade que vai vir, então a gente também precisa oferecer um pouco mais de complexidade dentro do nosso serviço, dentro das nossas relações, dentro do estúdio mesmo, né? Legal. Quando uma empresa procura vocês, eu mesma, quando pensei no estúdio, logo pensei numa agência de publicidade, né? Nos moldes em que eu conheço. Mas aí, quando vocês me apresentaram a empresa, eu percebi que tinham diferenças e diferenças positivas, né? Essa junção de ideias, de profissionais, é muito dinâmico e é muito um contribuindo com o outro, um enxergando por outra visão, aquela história de que uma cabeça pensa melhor que duas cabeças pensam melhor que uma, né? Eu acho que esse é o propósito de vocês, e dessa forma vocês têm um cardápio mais completo a oferecer para quem contrata a empresa, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês vão explicar isso melhor, mas vocês, quando começam com um novo cliente, vocês analisam realmente qual é a necessidade desse cliente, dessa empresa, e então, com essa união dessas pessoas, vocês conseguem oferecer a essa empresa condições sempre de melhoria, né, de contribuição. É isso? Foi isso que eu entendi? Tô certa? Tá.
inclusive essas várias cabeças que a gente tem só para complementar um pouquinho o que você disse, dentro dessas várias cabeças que a gente tem dentro do estúdio, quando chega um cliente, a gente busca sempre fazer uma análise antes, fazer um diagnóstico, para entender quais são as dores, o que está acontecendo, porque muitas vezes os clientes eles já chegam pedindo um serviço. Eu quero que vocês, eu preciso disso, disso e disso. Só que como que a gente vai simplesmente passar um produto ou vender um serviço para eles sem ter a certeza de que realmente é isso que ele precisa? Então a gente faz esse diagnóstico, a gente faz essa análise e agora você pensa, trazendo a sua empresa para dentro do estúdio e ela sendo analisada não só por um profissional de marketing, um profissional de vendas, ela sendo analisada por um arquiteto, ela sendo analisada por um editor de vídeo, por um profissional de branding, um redator, porque muitas vezes, o problema ele não está na comunicação escrita, ele não está na comunicação digital, ele pode estar na comunicação física. A gente vê o tanto de empresa que às vezes sai de uma localização e vai para outra, ou muda completamente uma fachada, ou muda completamente as sensações que o cliente tem ao entrar dentro da empresa. Pensa eu gosto de usar o exemplo do restaurante, porque ele é muito fácil de visualizar, porque todo mundo já frequentou vários tipos de restaurante, né? Quantos restaurantes você já não entrou e se sentiu acomodada, se sentiu à vontade, e outros você sentiu que você só precisava comer e ir embora. Isso muda muito na questão da iluminação, muda na questão da música, do aroma. A gente trabalha muito lá na Motiro a questão do neurodesign, neuromarketing, que é a parte das sensações. O design sensorial, a arquitetura sensorial, que é a gente tentar trazer o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, para dentro do digital. A gente fala que a gente trabalha com o universo visual. Então a gente trabalha desde a parte da loja física até tudo que a empresa vai precisar, né? E é interessante porque vocês acabam auxiliando na identidade da empresa. Perfeito. Né? Para que caminho, para que propósito aquela empresa existe. O tom de voz que essa empresa irá usar, né, passar para o público, para os clientes. De que maneira que ela quer ser vista por esses clientes, se posicionar em relação ao mercado, não é? Tudo, em cima disso tudo que vocês contribuem. Perfeito. Né? Com esse diagnóstico que vocês dizem que no início vocês fazem para que oferecerem uma estratégia de conteúdo, né? E não de mídia social, não é tão simplista assim. É mais profundo do que simplesmente contratar uma agência. O pacote é mais completo. Sim. Exatamente. A Motiro ele sai da caixinha, né? Não é padrão igual às outras agências, né? A gente gosta de fazer essa comparação. E a gente via que exatamente, eu acho que o problema no mercado de trabalho, dentro da publicidade e tudo mais, era simplesmente pensar em planos, como se fosse um plano de internet, quando você vai contratar, tantos megas, tantos megas, tantos megas, não sei o que, não sei o que. Tipo, você tem direito a X publicações, a X artes, e de repente a tua empresa, aquele pacote que serve para a empresa ali ao lado, não serve para a minha. Sim, perfeito. Não isso é? aí. E aí você até comentou, não, eu não posso te oferecer isso, porque eu sei que isso não vai ser suficiente para você. É a questão de entregar resultado em vez de entregar simplesmente o que eles pedem, né? A agência, o estúdio, a publicidade, ela não pode trabalhar num sistema de delivery, onde você pede, a gente fabrica, a gente entrega, você paga. Não pode ser não é tão simples assim, né? Tem que ser mais complexo. Como você disse, existem empresas e empresas. O que uma empresa necessita, normalmente não, sempre não é o que a outra precisa. A gente pode ter, às vezes, o mesmo ramo. Um cliente, uma academia aqui e uma academia aqui. Não é a mesma estratégia, não é a mesma identidade, não é o mesmo público. Muitas vezes, quando é o mesmo público, ainda precisam ser estratégias diferentes porque elas são concorrentes. E a publicidade, o design, toda essa questão, eu gosto de falar que a gente não trabalha com empresas, a gente trabalha com pessoas.
Então, mesmo que as duas academias elas tenham o mesmo serviço, elas ainda são geridas por pessoas diferentes. Então, o que uma academia tem de diferencial, às vezes é o acolhimento do pessoal que trabalha lá, é a energia do trabalho do pessoal que está lá dentro, os personagens que trabalham aqui, eles podem ser mais calmos, mais brandos, e dessa academia ter uma energia muito maior, mesmo eles oferecendo o mesmo serviço. Então, a comunicação tem que ser diferente. Como o Rafa disse, é tom de voz. É como a gente vai comunicar, na escrita, como a gente vai falar, que palavras a gente vai usar, se vai usar jargões, vai usar gíria. A gente pode, eu e o Rafa mesmo, a gente está aqui há tanto tempo junto, mas são dois Rafaéis, nomes iguais, mas a forma com que a gente lida com o mundo, como a gente vê o mundo, ainda é diferente. Mesmo a gente morando junto e tendo o relacionamento, ainda é diferente a São duas pessoas diferentes. Exato, não é? Exatamente. Vocês estão curiosos? A gente tem muito mais coisa boa no segundo bloco. Mas antes, eu quero agradecer a Moda da Malinha, dar um beijo na Mônica, que hoje não está aqui com a gente, está em São Paulo, mas nós estamos gravando aqui no espaço dela. Então, muito obrigada. E se vocês não conhecem ainda a Moda da Malinha, eu sugiro que vocês entrem no Instagram, que está aqui na tela. Tem uma fuçadinha lá que vocês vão se surpreender. Tem coisas lindas lá que a Mônica sempre prepara pra gente. Agora, gente, a gente vai para os comerciais, mas a gente volta já já com os dois Rafaéis aqui para o nosso bate-papo, que tá incrível. Aguenta aí que a gente volta já.